Olá, essa é a disciplina Topografia, sou o professor André e o tema dessa aula é medida de ângulos e distâncias. Para nós fazermos essas atividades, é fundamental aprendermos a calcular medidas de coordenadas retangulares. Por exemplo, caso você esteja vendo um mapa, uma carta topográfica, e alguém te pergunta assim, qual que é a coordenada dessa fazenda X aqui? Ó? Aponta uma fazenda específica na carta e te pergunta qual que é a coordenada dela. Você tem que ser capaz de responder qual é essa informação. Para isso, você vai fazer o cálculo dessas coordenadas retangulares. No nosso site do Geotech, no material didático, nessa aula de hoje, tem lá um complemento, como material complementar, um vídeo do YouTube que ensina como extrair coordenadas retangulares. Então, junto com essa nossa aula, veja depois esse material disponível no site do Geotech. Como nós fazemos então o cálculo dessas coordenadas? Para nós fazermos essa atividade, pegue o seu caderno e desenhe exatamente igual está aqui nessa figura. Faça um quadro de 7,5 centímetros por 7,5 centímetros. Nesse caso agora, no meio desse quadro, você vai fazer uma linha bem no centro dele. Faça uma linha de um lado, uma linha do outro. E agora nós vamos fazer a posição dos pontos. Então o que você vai fazer? Você vai calcular o ponto, esse ponto aqui, ele vai ficar com 1 centímetro dessa linha superior e 1 centímetro dessa. Esse daqui, 1,9 centímetro daqui e 2,8 daqui. E assim para todos eles. Não é necessário que você faça o desenho das linhas pontilhadas. É importante que você faça apenas a medida certinha com a régua. Utilize então a régua para fazer essa atividade. Após isso, nomeie os pontos da seguinte maneira. A, B, C, D, igual está aqui nessa nossa figura. Dê uma pausa para você conseguir fazer essa nomenclatura corretamente. E agora nós vamos dar coordenadas fictícias para esses lados desses grids. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui a coordenada 550, 552, 554, 000 ME e aqui 7198, 7200, 7202, 000 MN. Para quê? Se eu quiser saber a coordenada desse ponto F aqui, você vai ter que fazer essa coordenada com relação a essas coordenadas conhecidas aqui. Ó. Então, as coordenadas vão ser sempre dadas dessa maneira. Então, informe as coordenadas de todos os pontos. Calcule as coordenadas de todos os pontos. Isso daqui é igual como se nós estivéssemos simulando a nossa carta topográfica. Então, vamos abrir a carta topográfica aqui para poder nós vermos o que nós estamos propondo nessa atividade. Então aqui, ó, o que nós estamos simulando é justamente como se nós tivéssemos um ponto aqui nessa carta. Então, como que eu vou dar aqui essa informação? Quando eu falo lá das coordenadas do grid, é como se nós estivéssemos simulando, por exemplo, esse quadro aqui. Ó. Eu coloquei as coordenadas de 3 pontos, a coordenada de 3 pontos, e temos pontos aqui dentro. Só que aqui fica difícil para você fazer o cálculo com a régua, então utilize aí no seu caderno. Então, por exemplo, ao invés de A, B, C, D, é como se eu quisesse saber qual é a coordenada dessa fazenda Veredinha, qual é a coordenada dessa fazenda Mandagual. Então, Mandaguaí. Então, aqui você tem as coordenadas do TM, 190, 000, 200, 000, 210, 000, ME. Aqui você tem a coordenada 8120, 000, MN, 8130, 000, 8140, 000. Então, essas coordenadas você vai fazer a obtenção a partir desse mesmo sistema. A diferença é que no exemplo da nossa aula nós estamos simulando como se nós estivéssemos na nossa carta. Então, faça o uso de régua. Então, para você já entender aqui, como que você vai fazer? Qual é a coordenada dessa fazenda Resfriado? Se eu sei que desse ponto eu faço aqui, por exemplo, ó, eu posso fazer o traçado aqui de uma linha passando aqui bem em cima desse ponto aqui, até essas duas extremidades, e posso fazer outro traçado de outra linha passando aqui em cima. Se eu sei que essa linha toda aqui na horizontal, ela possui
200 menos 210, quanto que dá? Isso está em metros. Então, no caso aqui é 200.000 menos 210.000. Quantos metros que dá isso? Você coloca lá, x metros equivale a... Aí você mede quantos centímetros tem essa linha aqui. Então, x metros equivale a tantos centímetros. Quanto equivale esse pedacinho aqui, ó? É igual aquele exercício que nós fizemos naquela aula da coordenada da fazenda. A diferença é que lá você já fez o desenho da fazenda, você já tinha a coordenada da fazenda e queria saber a posição da fazenda. Aqui é o inverso, aqui você sabe qual que é a posição e quer saber a coordenada. Então aqui, ó, você tem aqui esse pontinho, esse pedacinho aqui, ó, ele vai ter tantos centímetros. Aí você coloca na regra de 3. Esse valor aqui vai equivaler a um valor específico em metros. Aí basta você pegar esse resultado e somar com 200.000, que você vai ter a coordenada do ME. Para você fazer do MN, é a mesma coisa. Você vai medir isso tudo aqui e vai ver 81200 menos 8130000 tem tantos metros. Então, tantos centímetros aqui equivale a tantos metros. Esse pedacinho aqui, ó, equivale a x metros. Você vai obter o resultado da regra de 3 e vai somar com esse resultado aqui, 8120000 MN, que você vai ter a sua coordenada. Então, faça essa metodologia para o seu exercício. Então, fez a pausa. As coordenadas dos pontos são essas aqui, A, B, C, D, E, F e G. Caso você tenha tido alguma dúvida, calcule novamente para você ter condições de saber exatamente qual é o valor correto. Agora, nós queremos saber qual que é o azimuth de um ponto até outro. Então, por exemplo, se você estiver na fazenda A, vamos supor que você está na fazenda A e quer ir até a fazenda F. Você não vai sair andando aleatoriamente. Você pode pegar na sua carta topográfica, no seu mapa, e traçar aqui, ó, qual que é o azimuth. Que aí você vai saber qual que é a distância de um ponto até o outro, com o azimuth, até com uma bússola você consegue chegar lá com facilidade. Então, qual que seria o alinhamento de C para B, o B está aqui, o alinhamento de B para C e de C para F. Qual que é o azimuth? Então, calcule o azimuth de um ponto para outro. Associe essas informações com as informações que você teve na aula de revisão matemática. Quando você tem esse alinhamento, faça o desenho no seu caderno. O que isso forma? Qual forma geométrica que você tem a partir dessa delimitação? A partir dessa forma geométrica, você tem condições de fazer todos os cálculos que você quiser. Dê uma pausa no seu vídeo e faça então o cálculo dos azimuths. Aqui nós temos então o traçado para fazer a delimitação de C para B. Então o azimuth aqui de C para B é justamente essa linha do alinhamento aqui. O azimuth ele vai ser o quê? Ele sempre parte da linha norte-sul, no caso aqui, ó, norte-sul, então ele vai partir daqui, o azimuth é esse ângulo todo aqui, ó. Só que nessa nossa forma aqui, ó, qual que é a forma que nós temos? Nós temos a forma de um triângulo retângulo. E aqui eu tenho esse ângulo alfa aqui, ó. Então quais são as informações que você tem? Você tem a informação desse segmento aqui e desse segmento. Então você tem esses dois catetos. Basta você saber então a informação desse ângulo alfa. Esse ângulo alfa, quando você olha aqui, ele é a mesma coisa do que o rumo. Então, se você obtiver esse ângulo alfa aqui, basta você somar com 180 graus que você vai ter o azimuth de C para B. Então, para você obter esse rumo, basta você fazer o arco tangente desse ângulo alfa aqui, ó, que aí você vai ter essa informação. Então, vamos lá. Você tem aqui as coordenadas do ponto C, aqui a coordenada do canto do nosso vértice e aqui a coordenada também do ponto C. Você fez esse segmento aqui, você sabe que esse cateto aqui ele equivale a 936,67. E esse cateto adjacente aqui, oposto, desculpa, ele equivale a 506,67. São as coordenadas, uma menos as outras, que nós estamos utilizando. Então, nesse caso aqui, eu tenho um triângulo retângulo que tem esses valores. Para eu obter esse valor aqui, ó, basta eu fazer o quê? O arco tangente. A partir do arco tangente, eu vou obter o valor angular. Então, nesse caso aqui, você vai fazer arco tangente de 0,51351 e aí você vai ter esse valor. Esse valor do alfa aqui equivale a
227,181185 grau decimal, lembrando que você tem que colocar 6 dígitos, e aí você somando, se você sabe que esse valor aqui tem 27,181185 grau decimal, se você somar isso com 180 graus, você tem isso daqui, ó, 207 graus, 10 minutos, 52,2 segundos. Então esse é o azimuth de C para B. Faça essa mesma forma para as outras questões. Desenhe no seu caderno, veja o que é a forma que você tem, quais são os ângulos, quais são as informações que você possui. Com isso, fica fácil de você saber qual a informação que você tem que obter ou não. Relembrando, aqui a dificuldade toda é somente de associar as formas geométricas com a informação. Se você sabe o que é um ângulo raso, o que é um ângulo reto, o que é uma circunferência, você sabe que isso daqui, somado com isso daqui, tem que ser isso, que é 27,181185, mais 70 graus. E aí você mata a charada com muita facilidade. Então refaça e posteriormente faça o mesmo desenho para os outros elementos. Então nós temos aqui então o valor do azimuth de C para B. De B para C ele vai ser 27 graus, 10 minutos, 51,4 segundos. E de C para F, 0 graus, 36 minutos, 57,2 segundos. Não se apeguem muito aqui ao desenho, porque eles não estão em escala, viu, pessoal? Por isso que às vezes você vai ter igual aqui, ó. Aqui está o C para F, está dando aqui um valor de azimuth como se estivesse um pouquinho à direita da linha norte-sul. E no meu desenho está para cá, mas é porque o meu desenho não está em escala, viu? Então faça aí de novo. Se você tiver, para você praticar mais ainda, faça também dos outros alinhamentos. E para você saber se ele faz sentido ou não, desenhe no seu caderno para ver se a forma do seu alinhamento está batendo com a posição das respectivas coordenadas. Para nós medirmos as distâncias em coordenadas planas, também nós podemos utilizar formas geométricas. Por exemplo, para nós calcularmos a distância em linha reta, nós podemos utilizar uma régua. Só que se você for fazer uma medida de uma fazenda até outra, você não vai ficar usando régua. Principalmente se você somente tiver as coordenadas. Imagina que alguém te liga no campo e fala, olha, você tem que ir para um outro ponto. Aí você fala assim, qual que é a coordenada do outro ponto? A pessoa te passa a coordenada UTM e você não tem a menor noção em termos de carta topográfica de como que você vai, se a distância é longa ou não. Só que se você tiver a coordenada do ponto que você está e a coordenada do ponto que você quer ir, você consegue calcular a distância com muita facilidade. Por quê? Você vai ver daqui a pouco que isso é uma forma geométrica conhecida também. No caso aqui, a fórmula vai ser distância entre o ponto A e B. Você vai fazer o quê? Coordenada EB menos coordenada EA, ou seja, do ponto A e do ponto B ao quadrado, somado com a coordenada NB menos NA, coordenada do ponto A e do ponto B, também ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso daqui. Quando você olha isso aqui, você relaciona já o quê? Com Pitágoras. Então, por exemplo, dadas as coordenadas dos pontos A e B, calcule a distância em linha reta entre os pontos A e B. Para você ver o que você está entendendo, o que você está fazendo, desenhe no caderno, faça aí um traçado assim, ó, um eixo Y, um eixo X, e desenhe. Esse ponto A aqui, ó, ele está com essa coordenada X, e esse aqui com essa coordenada X. Qual o ponto que está antes do outro? Então você desenha lá no seu eixo X, sem ser com escala. Faz aqui um traçado, fala, ó, aqui vai estar o ponto A, aqui vai estar o ponto B. Ou então aqui o ponto A e aqui o ponto B. Aqui vai estar o A e o B em relação ao eixo Y. Põe os pontinhos aqui e faça um traçado para você ver. Quando você fizer o desenho, você vai ver que forma um teorema de Pitágoras. E esse ponto A até o ponto B, ele vai ser justamente o quê? A hipotenusa. Então por isso que você está utilizando essa fórmula. Então calcule a distância de A para B. A distância entre eles, mesmo que eu não tenha a menor noção de onde que eles estão, eu sei que é de 14.104,76 metros ou 14,1 quilômetros de distância. Sempre coloque a unidade é fundamental. O outro exercício, nós vamos fazer o cálculo da distância de dois pontos. Então, por exemplo, você vai pegar aqui agora e vai obter a coordenada de dois pontos no Google Earth. Então, o que você vai fazer? Você pode usar o Google Earth ou o Google Maps. Então, você vai acessar aqui, ó, no caso aqui eu vou utilizar o Google Earth, tá ok? Mas você usa o que você quiser aí.
Então aqui eu tenho o Google Earth Pro. Caso você não tenha ele, basta você instalar no seu computador, então utilize na internet. Aí fica a seu critério. Vou colocar aqui Unai, vou dar Enter. E vou até aparecer aqui o nosso município. Então eu estou aqui em Unai. Repare que quando você baixa o seu Google Pro, as coordenadas dele estão em grau, minuto, segundos, ou seja, em grau sexagesimal. Só que você precisa que estejam em coordenadas cartesianas, ou seja, coordenadas UTM. Vem aqui então em ferramentas, opções, e aqui você vai marcar aqui, ó, mostrar lat-long, você vai marcar universal transversa de Mercator, ou seja, UTM. Marque essa opção e dê um OK. Repare que agora as coordenadas não estão mais em grau, minuto, segundos, elas estão em UTM, ou seja, 299, 720 e a outra ali 8180, 182, ME e MN. Aqui está como S, mas é porque é norte-sul, então é ME e MS, ok? MN. Então, vamos pegar duas coordenadas aqui aleatórias. Então, eu quero saber, por exemplo, qual que é a distância entre esse ponto aqui, ponto A, e eu quero saber a distância até o ponto B. Repare que eu não sei qual que é a distância entre um e o outro. Eu não estou medindo aqui. Eu só simplesmente peguei aqui e aqui. Então, qual que é a distância de um ponto até o outro? Você vai vir aqui agora, ó, e vai fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Você vai dar uma pausa no seu vídeo e vai anotar no seu caderno. Essa é a coordenada ME e essa é a coordenada MN. Dá uma pausa no seu caderno e anota aí, ponto A, ME e MN. Agora você vai fazer o quê? Você vai anotar as coordenadas do ponto B. Anote aí, ó. Dê uma pausa no seu vídeo e anote. Essa coordenada é do ME e essa é do MN. Da mesma forma, anote as coordenadas e veja. Agora você vai calcular a distância de um ponto até o outro. Repare que as coordenadas que eu mostrei para você lá no Google, elas são do mesmo formato que essa daqui do exercício. 6 dígitos para a coordenada do ME, lá você tem um pouco a mais, você tem o valor decimal. E outros 7 dígitos para o MN, beleza? Então calcule a distância e veja qual que é o resultado. Quais são as medidas de distâncias em topografia? Nós vamos trabalhar muito com isso em topografia, afinal, topografia utiliza-se de distâncias com muita ênfase. As distâncias, elas são as distâncias naturais, verticais e horizontais. Então, a natural é justamente a distância aqui, ó, que nós temos aqui, mas aqui ó, você não vai chamar ela de distância natural. Você vai chamar ela de distância inclinada. Por quê? Na topografia, nós desconsideramos aqui ó, essa variação. A variação ela vai ser conforme a distância do seu ponto. Se eu quiser, por exemplo, detectar essa variação no terreno, então ao invés de pegar um ponto A e um ponto B aqui, eu pegaria um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D, um ponto... Então assim, a distância do seu ponto vai determinar qual que vai ser a precisão disso. A distância vertical vai ser a diferença de altimetria entre A e C. E a distância horizontal vai ser a distância entre C e B. Então, essas são as principais distâncias da topografia. A distância natural, ou a distância do terreno, ela é justamente a distância que você percorre naturalmente na superfície. São as suas variações, suas ondulações e por aí vai. A distância horizontal ela é justamente essa distância que está aqui, no plano entre C e B. E essa distância ela é medida entre dois pontos, em um mesmo plano horizontal. Nesse caso, a maior parte das aplicações de topografia, nós utilizamos a distância horizontal. Por exemplo, quando você quer fazer a delimitação de uma área para plantio, uma área para cultivo, uma área de determinar uma área para você fazer uma criação de animais e por aí vai. Aqui tem um exemplo de aqui, ó, caso você vá fazer a posição de uma casa, você não vai colocar a casa no formato, no sentido da distância inclinada, você vai colocar na distância horizontal, afinal ela tem que ficar nivelada. E a distância vertical é a distância perpendicular entre a distância horizontal e o ponto. Então, no caso, entre C e A. E B também, né? Porque afinal a mesma distância vertical vai ser de C para B.
Então, essa diferença de nível, ela pode ser dada em função de cota, altitude ou outra informação que você queira arbitrariamente definir para a altimetria. A distância inclinada, então, é essa linha, essa reta que une o ponto A e o ponto B. Não utilizamos a forma da distância natural para medir aqui no caso, porque nós temos que formar um triângulo. E quando você utiliza a distância inclinada, você transforma essa forma num triângulo retângulo. Existem alguns erros em medidas feitas em topografia, isso é normal. Esses erros eles podem ser de fins ambientais, instrumentais ou pessoais. Os erros ambientais eles ocorrem justamente em funções de condições ambientais, por exemplo, vento, temperatura, pressão, umidade, chuva e por aí vai. São condições que você muitas vezes não tem como controlar. O erro instrumental ele pode acontecer em função de problemas que são acarretados justamente em função do instrumento. Ele pode ser construído com um erro, ou falta de ajuste, uma falta de uma calibração. Então são elementos que são provenientes justamente do uso inadequado, ou do próprio tempo, ou de falha de elaboração. O erro pessoal ele é ocasionado por falhas humanas. Por exemplo, eu grito lá de um lado, a distância aqui é de 30 metros. Aí a pessoa do outro lado entende 90 metros, anota lá 90 metros. Então foi um erro humano, uma falha que ela acontece muitas vezes. E essa é a pior falha geralmente que nós temos no levantamento topográfico, que é justamente aquela falha que você não tem como saber aonde que foi feito e o porquê que foi. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você tem lá uma condição de uma equipe que já está cansada, ou então um pouco experiente. Então tudo isso pode acarretar erros pessoais. Os erros podem ser classificados, então, em 3 colunas aqui. Erros grosseiros, justamente aquilo que eu falei para vocês, são, por exemplo, um engano na medição, numa leitura. Esse erro, então, ele é assim, mortal. Um erro grosseiro ele pode acabar com o seu levantamento. Porque você, ao invés de anotar 30, anotou 90, você não vai ter a menor condição depois de saber que aquilo ali era 30. E aí acabou. Às vezes você vai ter que refazer tudo. Então, para evitar isso, o principal é ter muita atenção e, se possível, repetir os dados. Porque dificilmente a pessoa vai gritar 30 2 vezes e a pessoa do outro lado vai entender 2 vezes erradamente como sendo 90. Então a repetição tende a reduzir a chance do erro. Pode ser um erro sistemático, que são os erros conhecidos. Eles são gerados, por exemplo, por fenômenos físicos que são específicos. Por exemplo, dilatação do material. Quando você tem, por exemplo, uma trena que é feita de fibra, dependendo da temperatura que tiver o ambiente, ela pode ter uma dilatação do seu material. Só que esse erro, muitas das vezes, ele pode ser corrigido, já que você sabe o fator de dilatação daquele material específico. Então, esses erros eles podem ser conhecidos e, consequentemente, eles podem ser corrigidos através de planilhas e equações que são pertinentes a cada tipo de erro em função do seu tipo físico e o material utilizado. Podem ser também erros aleatórios. Nesse caso, são pequenos erros acidentais. Como eles são aleatórios, eles não seguem padrões específicos. Por exemplo, você vai ter lá um erro que é proveniente da inclinação da baliza. O auxiliar tinha que ficar com a baliza retinha, ele ficou com ela levemente inclinada. Isso vai gerar um erro. Nesse caso, como que você pode minimizar? Também através das repetições. Porque a repetição ela tende a diluir o erro e aí você tem condições de fazer um levantamento sem esse problema, nesse caso, no seu levantamento. Então, você vai fazer de acordo com a situação. A repetição tende a reduzir todos os tipos de erros que nós podemos acontecer. Outra coisa muito importante é a questão da precisão e acurácia. Precisão e acurácia não são a mesma coisa. Muitas vezes a gente fala precisão e acurácia como se fosse sinônimo, mas não são a mesma coisa. Você vai ver daqui a pouco que uma coisa diferencia da outra. Hoje nós temos equipamentos que eles são cada vez mais caros. E o que os torna cada vez mais caros é justamente a melhoria na sua precisão e acurácia. Um equipamento que é muito preciso, ele é mais caro do que um equipamento que é menos preciso. E esses erros, consequentemente, hoje em dia, eles têm ficado cada vez menos aceitáveis. Então, por exemplo, hoje um levantamento, você vai aceitar no máximo erros de milímetros. Sendo que antigamente você podia ter um erro aí muito mais tolerável em função disso. Mas antigamente você tinha equipamentos com menos precisão. Hoje, então, a acurácia e a precisão são elementos fundamentais na topografia. Para nós entendermos muito bem isso, nós temos essa figura aqui, como se fosse um alvo.
como se fosse, não, isso é um alvo. Esse alvo, nós vamos entender o que é precisão e acurácia. Suponha que você vai lá e atira alguns dardos nesse alvo. Você atirou e acertou dessa maneira aí. Como que foi a sua precisão e como foi a sua acurácia? Repare que os seus dardos ficaram totalmente espalhados nesse alvo. Por causa disso, a sua precisão foi ruim e a sua acurácia foi ruim. Aí você foi lá, treinou e jogou novamente os dardos. Dessa forma, agora você jogou todos os dardos onde estão esses pontos amarelos. Nesse caso, como é que a sua precisão foi? Como é que isso foi a sua acurácia? Nesse nosso exemplo, a sua precisão foi boa. Repare que todos os seus dardos ficaram precisamente localizados nesse ponto do nosso alvo. Mas a sua acurácia foi ruim, porque a acurácia, ela não foi boa. O seu objetivo é que você acertasse o ponto vermelho. Então, isso dependeria da sua acurácia. Então, isso mostra que ser preciso não é necessariamente sinal de que aquilo está correto, porque ele pode ter uma acurácia ruim. Aí você foi lá e treinou mais ainda e jogou novamente os seus dardos. Nesse caso, como que está a sua precisão e como que está a sua acurácia? Repare que a sua precisão está ruim, porque você espalhou um pouco mais os seus dardos, mas a sua acurácia ela está boa, porque apesar de ter espalhado todos eles estão todos próximos do seu objetivo, que é esse ponto central. Então eles estão mais próximos de ficar na posição ideal e na posição desejada. Mas você é uma pessoa extremamente perfeccionista. Você falou, não, eu quero que fique perfeito. Aí você foi lá, treinou, e aí você finalmente acertou todos os dardos no seu centro. Nesse caso, você tem a precisão boa e a acurácia boa. A precisão e a acurácia, elas não são a mesma coisa, mas um importa para o outro. Afinal, como nós vimos nesse exemplo, ter um equipamento preciso, mas sem acurácia, não vai te dar uma garantia de um levantamento adequado e vice-versa. Então essas são as definições de precisão e de acurácia. Foi o que eu falei com vocês ao longo desses últimos slides. A planimetria. O que é a planimetria? O próximo tópico, ele será da próxima aula, ele será exclusivamente sobre planimetria. Planimetria é um dos elementos mais importantes da topografia, mas é importante nós darmos aqui uma introdução do que vem a ser essa planimetria. A planimetria é a parte da topometria, ou seja, aquela parte que nós vimos lá na primeira aula de topografia, é a parte da topografia que se especifica na quantificação, não é subjetivo. Então ela vai trabalhar com processos de medidas de distâncias e ângulos, só que todas essas medidas de distâncias e ângulos num plano horizontal de referência. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse objeto. Suponhamos que eu queira fazer um levantamento planimétrico desse objeto. Nesse caso, eu tenho aqui um plano horizontal de referência, que é essa figura verde. E a partir dela, eu vou ter as medidas de ângulos e distâncias desse objeto. Aqui, então, eu tenho essa forma aqui, ela é justamente referente ao nosso objeto. E aqui eu posso medir distâncias e ângulos, de forma que eu consiga caracterizar esse objeto em um plano horizontal. Você também tem condições de determinar a posição de vértices, no caso de pontos, medidas através de alinhamentos ou caminhamentos. Aqui, por exemplo, eu tenho condições de ter esses pontos todos aqui delimitados anteriormente e posteriormente fazer a sua delimitação. Isso é o que nós fazemos na atividade de planimetria, onde nós medimos uma área e depois de medir essa área nós fazemos a sua delimitação com suas informações de ângulos e distâncias. E aqui está uma representação de como seria no sentido inverso. Na planimetria nós medimos distâncias, medimos ângulos e para isso nós temos que utilizar alguns métodos e instrumentos para que você padronize o seu sistema. Essa medida entre dois pontos, entre alguns segmentos, ela pode ser feita de forma direta ou de forma indireta. A medida de forma direta ou indireta vai variar conforme o método em si. A direta, você vai ter a condição de percorrer o segmento com o equipamento. Já na forma indireta, você vai não necessariamente ocupar todos os segmentos, mas você vai ocupar os limites do segmento e a partir disso você consegue fazer os cálculos por métodos de trigonometria. Então,
Cada um tem sua vantagem, mas a tendência é cada vez mais nós utilizarmos métodos indiretos, porque isso torna o procedimento mais rápido e você reduz a quantidade de pessoas que são necessárias no procedimento. Então, por exemplo, na medida direta, essa determinação da extensão, ou seja, da distância de um alinhamento, ela é feita através da aplicação desse instrumento ao longo do seu segmento. Então, se eu quero saber qual que é a distância de um ponto A até o ponto B de forma direta, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que utilizar métodos diretos, ou passos duplos, ou então um odômetro, por exemplo. Obviamente, passos duplos, você usa isso aqui quando você está, por exemplo, você quer comprar uma cama e um armário para colocar no seu quarto. Só que aí você quer saber se vai caber no seu quarto ou não. Porque se você compra uma cama lá, por exemplo, você comprou uma cama gigante, colocou no seu quarto, aí chegou lá, não coube. Como que geralmente você faz se você estiver desprovido de equipamentos? Você vai lá, mede com o pé e faz depois uma associação com as medidas. Você mediu, mas obviamente você não vai ganhar dinheiro fazendo isso. Isso é para fins mais lúdicos ali. O odômetro é igual ao do carro. Aqui você mede distâncias passando literalmente sobre cada ponto daquele lá. Só que, como você pode ver, eles são métodos mais trabalhosos. Outro método direto aqui são através dos diastímetros, que são os instrumentos que nós utilizamos para fazer medidas. Dentre esses diastímetros, nós temos aqui, por exemplo, a corrente de agrimensor, que isso é um objeto de relíquia hoje, não se usa mais isso. Ele possuía, repare aqui, cada segmento desse tinha um tamanho já definido. E em cada segmento tinha aqui uma plaquinha com um número. Então, se você puxava lá uma distância e viu que estava na plaquinha 6, bastava você então multiplicar 6 vezes o tamanho de cada elo desse. Se o elo tinha 20 centímetros, você saberia que a distância foi de 6 vezes 20 centímetros. Isso já não se usa mais porque hoje nós temos trenas e fitas com muito mais praticidade. Você tem as trenas de aço, fitas de fibra, então são muito mais práticas. Outros acessórios de medidas diretas são, por exemplo, as balizas. Aqui um exemplo de uma baliza, que é justamente uma haste de metal ou de ferro que você vai utilizar para fazer as suas medições. As fichas, que são isso daqui, as fichas são pequenas barras que você usa para fazer justamente a delimitação de pontos. Então, por exemplo, você está puxando lá uma linha que vai ter 300 metros. Aí você puxou a trena de 1 a 30, 30 a 60. Aí daqui a pouco você não lembra mais, já estava na quarta ou na quinta sessão. Aí se você tiver lá, por exemplo, 10 fichas dessa aqui, a cada lugar que você for puxando a trena, você vai colocando uma dessas. Chegou no final, você sabe, eu usei 4, então é 4 vezes o tamanho da trena. Piquete e estaca. Piquete está aqui, esse pequenininho, e a estaca é o maior. São objetos de madeira que nós utilizamos também para fazer a marcação de pontos. Então, por exemplo, se você vai ter que fazer uma leitura em um ponto específico, você marca esse ponto com um piquete. A estaca ela já tem uma função mais importante para a sinalização. Então, o piquete fica mais enterradinho, tem que ser menor, e a estaca maior, e ela fica visível. O nível de cantoneira, que é esse daqui, ele é justamente para auxiliar na garantia que a baliza fique na posição correta. Ela não pode ficar inclinada. Se ela ficar inclinada, você vai fazer uma medida errada. Então, ela tem que ficar com o nível, e aí você usa essa bolha aqui para fazer esse nivelamento. Quando você vai fazer a medida de 2 pontos, você vai fazer igual está nesse exemplo dessa fotografia aqui. Tem 2 pessoas que estão querendo saber qual que é a distância entre esse ponto aqui, onde está esse rapaz, e esse ponto onde está essa moça. Você não vai chegar aqui e vai puxar a trena aqui no chão. Por quê? Se você puxar a trena no chão, você está medindo a distância inclinada. Você quer a distância horizontal. Então, sempre a trena ela deve estar formando aqui um ângulo de 90 graus com essa pessoa aqui. Então tem que ser horizontal. Então vamos mostrar aqui um exemplo de como é que seria a execução de uma medida direta entre 2 pontos. Então está aqui você, a primeira coisa que você faz, você tem um ponto inicial e o ponto final. Ponto de onde você vai começar a medida, onde você vai finalizar a medida. Sempre se chama de ré o ponto anterior e divante o ponto próximo. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, no caso, é demarcar esses 2 pontos. Você marca os 2 pontos com o piquete e, possivelmente, vai começar a medida. Pega aqui a baliza, dá o alinhamento aqui desses 2 pontos e vai fazendo. Qual que é a distância desse ponto até esse? Puxa aqui a trena, coloca uma fichazinha aqui. Sempre esse ponto aqui
essa baliza ela tem que estar alinhada com essas duas aqui, para garantir que seja uma linha reta. E vai fazendo a mesma coisa até você finalizar em todos os pontos. Finalizou? Qual que é a distância percorrida? Se você sabe qual é o tamanho da sua trena, basta você saber quantos lances que tiveram. Teve 1, 2, 3 lances e esse segmento menor. Soma-se tudo e você tem então no final a medida da distância horizontal entre esse ponto e esse ponto. Repara que mesmo tendo essa variação no relevo, todas as medidas foram feitas de forma horizontal, com essa linha horizontal. Como nós estamos vendo aqui, ó, todas elas com a trena retinha, não pode ficar inclinado. Alguns cuidados devem ser tomados quando você vai medir distâncias. Por exemplo, em primeiro lugar, você tem que tomar cuidado com o comprimento da trena. Às vezes, se você puxar a trena com muita força, você pode dar uma tensão nela que pode acabar esticando. Então, geralmente a gente não tem muito problema com isso não, porque ninguém vai ficar puxando a trena como se fosse um cabo de guerra. Você tende a puxar ela de forma mais tranquila. Mas um outro erro que é causado justamente por não querer puxar a trena com muita força é justamente o erro de catenária, que é esse erro aqui, ó, é a barriga da trena. A catenária ela dá porque um dos dois lados não está puxando da maneira correta. E aí quando a pessoa puxa menos, você dá essa barriga. Não pode ter, porque isso aumenta aqui, ó, a distância horizontal entre os dois pontos. Outro erro é a inclinação da baliza. Olha aqui para você ver que exemplo. A baliza está aqui, ela tinha que estar nessa posição, só que ela está totalmente torta. Então, essa é a inclinação que também modifica o valor. Outra fonte de erros são vento, calor ou os outros obstáculos que podem acarretar em erros no seu levantamento. Aí vai depender, então, de muito cuidado na hora de fazer a medida. A precisão ela varia conforme o tipo de material de fazer a mensuração. Por exemplo, a fita de aço, ela tem a maior precisão, mas nem sempre vai ter uma fita de aço de distância muito grande. Aí acaba que nós costumamos utilizar trenas plásticas ou trenas de lona, que elas são mais práticas. E aí a precisão delas vai variar de 5 cm a 25 cm do tipo que ela possui. Mas geralmente elas costumam ter uma precisão bem interessante. Então está aqui essa precisão que eu mostrei no slide anterior, com relação ao seu tipo de material e a precisão que ela vai ter respectivamente. A medida indireta é justamente quando você não necessariamente vai ter que ocupar todo o percurso, passar por todo o percurso. Às vezes você vai ocupar somente os seus vértices de interesse. Nesse caso, essas medidas são feitas através de funções que utilizam métodos com base na trigonometria. Então, basicamente, nós já vimos que boa parte das formas se resumem a triângulos. Se são triângulos, eu consigo fazer mensurações de distâncias e outras mensurações sem ter que ficar o tempo inteiro ali andando por todo o percurso. Nesse caso aqui, nós podemos utilizar os teodolitos, os medidores eletrônicos de distância, como por exemplo uma estação total, que isso vai te dar uma vantagem em tempo. Por exemplo, caso você quisesse fazer a medida entre dois pontos de forma indireta, suponha que você tem ali a posição do topógrafo e ali tem uma mira. Quando você obtém essa leitura, repare que ele está formando aqui, ó, um triângulo. Se você posteriormente posiciona essa mira em outro ponto, você também continua tendo um triângulo. A diferença é que você consegue fazer as mensurações sem ter que ficar puxando todas essas trenas ao longo do percurso. Então são relações entre triângulos. Já o medidor eletrônico de distância, ele tem a vantagem que você encurta esse procedimento, já que ele vai ter como fonte a propagação de uma radiação eletromagnética. Por exemplo, uma estação total, ela gera um pulso eletromagnético que vai incidir sobre o prisma e ao retornar até a estação total, ele quantifica qual que é a distância percorrida. Então ele acaba tendo uma precisão até melhor do que os outros procedimentos. Tem também as trenas eletrônicas, trenas digitais, que são muito boas e hoje já têm ficado mais acessíveis, que você só chega ali, aperta um botão e consegue já medir para você a distância em tempo real. Isso é porque, quando você aperta aquele botão para poder fazer a quantificação, emite-se um pulso eletromagnético que incide no seu alvo de interesse, retorna e ele vai quantificar o tempo de deslocamento desse pulso eletromagnético. Como esse pulso vai se deslocar na velocidade da luz, a partir do tempo que demorou para incidir e retornar, ele calcula a distância que esse objeto está desse seu medidor eletrônico. É o mesmo procedimento que tem essa estação total aqui. A diferença é que no lugar de estar a parede aqui, na estação total você vai ter o prisma.
Então, os medidores de eletrônicos, você vai utilizar um equipamento que vai, no caso aqui, uma sensação total, emite o pulso, retorna do prisma e você sabe qual que é a distância desse objeto. Isso em função da velocidade da luz. Se você fosse fazer a medida do ponto A até o ponto B, o mesmo ponto A e o ponto B do exemplo anterior, ao invés de sair puxando a trena e fazendo os lances, basta você posicionar o seu ponto de ré e ponto de vante, coloca o prisma no ponto de vante e com uma leitura você obtém a distância de um ponto até o outro. Então é muito mais rápido e torna o procedimento mais simples. Outra forma de medidas indiretas são os GNSS, o Sistema de Posicionamento por Satélite. O GNSS ele veio assim para revolucionar o sistema. Hoje nós já utilizamos o GNSS em praticamente tudo. Quando a gente fala GNSS, muitas vezes a pessoa chama de GPS, mas é importante você ter em mente que o GPS é um sistema americano. Você possui outros sistemas GNSS, por exemplo, o Galileu, que é da União Europeia, o GLONASS, que é o russo, o Beidou, que é da China. Então, cada um desses aí possui um sistema de posicionamento global por satélite específico. Então, não necessariamente o seu seja o GPS. O GPS acaba que ele é o mais utilizado porque ele é o mais antigo, ele é o mais tem maior diversidade. Mas assim, a tendência é que hoje, com a disponibilidade de outros sistemas, dependendo, um equipamento ele pode vir com o seu sistema de outro que não seja o GPS. A vantagem do sistema GNSS é que você consegue obter o posicionamento através de satélites artificiais. Então você não precisa mais de ter que ficar ali puxando trena, medindo com bússola e obtendo... Não, tudo isso é feito através de triangulação a partir das posições conhecidas do satélite e o receptor que você está portando na superfície. Então hoje você tem GPS, a partir de agora eu vou falar GPS para ficar mais fácil, para ficar padronizado, mas associo no caso aqui como o sistema de posicionamento global. Mas o GPS, você tem hoje ele no seu celular, em um GPS de navegação, esse é igual ao que nós possuímos na universidade, ou então no GPS geodésico, que já é para fins de precisão altíssima, com finalidades topográficas. Quando você usa um GNSS, o que você vai fazer? Você vai fazer a posição dele aqui no ponto de vante, faz o posicionamento do equipamento no seu ponto de interesse, no caso de ré, desculpa, deixa ele obtendo durante algum tempo o seu posicionamento e ele vai obter imediatamente a coordenada x, y, z. Da mesma forma, você posiciona depois no ponto de vante e ele vai obter também a coordenada x, y, z. E se você tem essas coordenadas, você sabe qual que é a distância, tanto horizontal quanto vertical. Na nossa aula sobre GNSS, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa temática. Nós também medimos ângulos. Os ângulos eles são muito importantes para a topografia. Nesse caso aqui, nós temos ângulos horizontais, que são os ângulos que nós utilizamos na planimetria, e os ângulos verticais, que são os ângulos que nós utilizamos na altimetria. Aqui tenho aqui, por exemplo, 3 balizas, A, B e C. Se eu quiser saber quais são os ângulos dele, eu tenho aqui o segmento AB e o segmento AC. Qual que é o ângulo horizontal de B para C? Nesse caso, o ângulo de B para C é justamente esse ângulozinho aqui, esse segmento. Isso aqui é um ângulo horizontal, ou seja, é um ângulo de planimetria. Então aqui nós temos o transferidor, que é esse aqui, esse é o transferidor. Aqui nós temos uma bússola e aqui nós temos um teodolito. Ambos possuem como se fosse um transferidor dentro dele. Repare aqui que a informação aqui é similar a essa. Nesse caso aqui, do teodolito, ele possui aqui no seu lóbulo aqui, ele tem como se fosse uma informação de um transferidor aqui e também no sentido vertical. Daqui a pouco vai ter uma figura que vai mostrar mais claramente ele. O teodolito ele pode ser do tipo mecânico, óptico ou eletrônico. O nosso ele é digital, é extremamente preciso. Possui uma precisão aí de 2 centímetros, de 2 segundos, muito bom. E aqui nós temos justamente essa informação do que eu chamei a atenção anteriormente. Ele possui essas informações aqui do goniômetro no seu interior. Um goniômetro horizontal e um goniômetro vertical. Então, quando você rotaciona o teodolito nesse eixo horizontal, você está modificando a sua posição com base nesse ângulo. Quando você rotaciona a luneta no sentido vertical, você está modificando aqui
o seu ângulo vertical. Então, a partir desse equipamento, você consegue obter ângulos verticais e horizontais. É possível você fazer medidas angulares de diversas formas. Uma delas é quando você tem um aparelho não orientado, ou seja, eu vou fazer uma medida utilizando esses 3 pontos, A, B e C. E eu quero obter um ângulo específico, só que eu não vou orientar o teodolito como, por exemplo, um norte magnético ou um norte geográfico. Nesse caso, eu tenho que então A, B e C, e eu quero fazer uma medida sem orientar. Repare que aqui a minha orientação é arbitrária, ou seja, eu mirei em um ponto específico e coloquei lá como sendo 0 grau. Quando eu venho aqui e meço desse ponto 0 grau até a linha B e meço de 0 grau até a linha C, eu tenho então uma variação com base nesse ponto arbitrário. Nesse caso aqui, qual que é o valor do meu ângulo alfa? O ângulo alfa aqui ele vai ser dado em função desse meu ângulo de L2 menos o ângulo de L1. Nesse caso, esse vai ser o meu ângulo obtido a partir de um aparelho não orientado. Eu posso, da mesma forma, para esse mesmo levantamento, obter a partir de um levantamento orientado. Nesse caso, ao invés de ficar 0 grau aqui, ele vai ficar com 0 grau norte. Isso significa que ele está orientado a um norte, podendo ser magnético ou verdadeiro. Da mesma forma, eu posso obter as leituras de L1 e L2, e aqui o meu ângulo alfa ele seria um ângulo alfa orientado ao norte magnético. O aparelho ele pode ser orientado a Ré. Suponha que você tem o ponto B como Ré. Nesse caso, eu vou zerar o meu equipamento aqui em Ré e vou fazer a leitura para Avante. Aqui no caso, o ângulo alfa vai ser justamente esse ângulo lido do Ré para o Vante. Eu posso também orientar para o Vante. Nesse caso, o meu equipamento ele vai zerar aqui no ponto C. Se eu zerar aqui e fizer a leitura no sentido horário, o meu ângulo ele vai ser justamente aqui. Ele vai ser dado por esse segmento até coincidir nesse ângulo de Ré. Como que nós podemos fazer o controle da precisão do levantamento? A precisão, como nós vimos, ela depende de vários procedimentos. Um deles é através da quantidade de repetições que você faz. Você pode fazer um levantamento simples, caso você já tenha uma equipe experiente, não tenha necessidade de fazer repetições. Mas caso você não tenha uma equipe experiente, você pode fazer a repetição ou então até mesmo a reiteração para você garantir que o seu levantamento esteja correto. Como que esses procedimentos funcionam? Na medida simples, você vai fazer somente a medida de um ângulo. Nesse caso, você vai ter uma menor precisão, já que você não tem como garantir que aquele levantamento tenha tido algum tipo de erro, que seja de controle ou não. Então esse ângulo vai ser medido somente uma vez. Então eu vim aqui do ponto O até o A e do ponto O até o B. O ângulo alfa aqui eu medi somente uma vez, orientado aqui com esse 0 grau aqui. Esse limbo horizontal aqui, ele simboliza como se fosse a posição do teodolito, ok? Quando eu quero fazer uma medida com repetição, eu utilizo aqui no caso o mesmo levantamento, o mesmo limbo, só que a diferença é que eu fiz uma leitura, 2 leituras e 3 leituras do ângulo AOB. Repare que quando eu faço 3 leituras, eu vou então somar as leituras feitas dividido por N. Então aqui vamos supor que eu fiz 3 leituras, então eu tenho leitura 1, 2 e 3 dividido por 3 leituras. Dessa maneira, se uma das 3 leituras tiver ficado com o valor errado, nesse caso ele acaba sendo diluído através dessa repetição. Ou então, caso você fez 3 leituras e 2 ficaram muito parecidas e a outra ficou muito discrepante, isso pode significar que a leitura discrepante ela tenha sido fruto de um erro proveniente no procedimento de leitura. Já a reiteração, ela é um pouco mais complexa, mas ela é muito interessante também para você fazer leitura, para garantir que o seu equipamento ele está com as leituras corretas. Por exemplo, às vezes com o tempo pode ser que a leitura do limbo ela comece a ficar errada a partir de um determinado ângulo. Para você saber que está certinho, você pode utilizar esse método de reiteração. Nesse caso, você vai fazer leituras garantindo as suas proporções. E aí, quando você fizer o valor do alfa, eles têm que ser equivalentes. Para você entender melhor aqui, eu vou ver como exemplo aqui. Nesse caso aqui, eu vou manter a posição inicial que ele estava, de OA e OB. Então eu tenho esse ângulo alfa aqui. Quando você faz essa leitura 1, você tem esse ângulo, suponhamos aqui, de leitura aqui, desse ângulo alfa aqui até A, 30 graus, desse ângulo 0 graus aqui até B, 50 graus. Qual que é o valor de alfa? 20 graus. Quando você vai fazer a leitura 2,
eu modifico, rotaciono o meu limbo 45 graus. E eu faço as mesmas leituras do ângulo 0 grau até A e 0 graus até B. Aí você foi lá, fez as leituras, 35 graus, 95 graus. Quando você faz um menos outro, mantém-se 20 graus. Aí você vai fazer uma terceira leitura, mantendo aqui o que? 45 graus. Então o seu limbo ele foi sendo rotacionado em 45 graus. E aqui você vai fazer a mesma leitura, de 0 até A, de 0 graus até B. Fez as leituras, manteve-se 20 graus. Isso serve para você ver que ele está correto, não está havendo variações em função do limbo. E para você fazer depois a sua leitura, basta você utilizar o que então aqui? Os valores dos ângulos alfas. Usa os 3 alfas obtidos nas 3 leituras, divide pela quantidade de leitura, e aqui você tem um ângulo alfa, ele é muito mais preciso, mas acaba que ele é um pouco mais trabalhoso no procedimento. Então essa foi a nossa aula. Revise os conteúdos, veja o material disponível no site do Geotech. Temos alguns exemplos lá de materiais complementares, principalmente para quem não fez aulas práticas. Esses materiais complementares vão ser muito úteis para você compreender o que nós estamos falando. Obrigado, até!